Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A polêmica em torno do licenciamento ambiental é antiga, enquanto os capitães da indústria, os produtores rurais e todos os que se dedicam à dinamização da economia com vistas ao desenvolvimento defendem mais agilidade e flexibilização das regras de licenciamento ambiental. Os setores preocupados com essa questão, a questão ambiental, ficam com o pé atrás toda vez que se fala em acelerar a concessão das licenças, a redução das exigências para a concessão do licenciamento para a prática de atividades econômicas que provoquem algum impacto no meio ambiente. O certo é que, do jeito que está, não pode continuar. O país precisa crescer, mas não pode crescer de qualquer jeito, colocando em risco o meio ambiente, sobretudo num país como o nosso, em que a natureza se constitui um dos maiores patrimônios. Justamente por isso foi criado um grupo de trabalho na Câmara para propor mudanças na legislação de licenciamento ambiental. O tema é polêmico e, se é polêmico, é tema para o Câmara Debate. E começa agora com a participação dos deputados Lafaiete de Andrada, do PRB de Minas Gerais, e Nilton Tato, do PT de São Paulo, a quem eu quero agradecer desde logo pela gentileza de participarem desse nosso debate. Deputados, eu queria começar por uma questão que parece que vem se arrastando há muito tempo, que é a questão das competências para a concessão desse licenciamento. Você tem uma legislação nacional, mas a maioria da legislação, pelo que eu lendo rapidamente sobre o tema, compete aos estados e aos municípios. Como conciliar isso com uma regra nacional? Eu ia começar com o deputado Lafaiete. O que é importante, a gente ter uma regra nacional que fixe os parâmetros, né? É assim a nossa tradição. A legislação nacional fixa os parâmetros, os limites, e os estados se debruçam sobre o detalhamento dessa legislação. Agora é preciso modernizar, esse que é o sentido, né? Hoje existem técnicas de acompanhamento, sobretudo com o advento aí das técnicas de internet, satélite, então, que hoje a gente pode devagarzinho, a gente pode sempre tendo a cautela, o cuidado com o meio ambiente, preocupado com a sustentabilidade, mas a gente consegue hoje, por ferramentas mais ágeis, a gente tentar cobrir de maneira mais efetiva a fiscalização sobre o que está acontecendo, também conseguir licenciar de maneira mais rápida. Deputado Nilton Tato, como é que é possível conciliar uma legislação nacional com essa profusão de legislações estaduais e municipais que existem atualmente? Primeiro quero cumprimentar o deputado Lafaiete de Andrade, prazer em estar debatendo esse tema tão importante aqui, né, na TV Câmara. Acho que tem uma preliminar que a gente precisa, que eu acho que é consenso para todos os setores, de que nós precisamos atualizar, sim, a legislação sobre licenciamento ambiental, uma legislação antiga, tá? Mas, e aí já, também, nós precisamos ter um entendimento que nós, até porque teve uma tentativa na legislatura anterior de aprovar um novo relatório, né? E hoje a gente tem né? A gente tem, na verdade, um Congresso que renovou mais de 50%, nós temos um outro governo e a sociedade está muito atenta, principalmente depois de Mariana e Brumadinho, então todos estão atentos. Então por isso que é fundamental a gente pensar que há necessidade de atualizar, porque precisa desburocratizar, precisa agilizar, mas a sociedade exige que, de repente, não tenha flexibilização do ponto de vista das garantias daquilo que é conquista da legislação ambiental. Então, a gente não pode retroceder nesse aspecto. Concordo com o deputado Lafaiete de que, no âmbito federal, você pensa as diretrizes mais globais e você também não pode, de repente, trazer todo o processo de licenciamento no âmbito federal. Então, os estados precisam participar, os municípios precisam participar.
Precisamos considerar... Vamos convir as realidades, por exemplo, da sua Minas Gerais com, sei lá, a Amazônia. Mato Grosso. É completamente diferente. Por isso que precisa, conceitualmente, a gente trabalhar o tipo de empreendimento e o local onde ele vai ter. Porque aí você pode definir, você pode definir em que instância, se no município pode fazer, se no estado pode fazer, ou se tem que ser federal. É isso aí. Na verdade, essa profusão de legislação ambiental existe, mas elas são complementares à legislação federal. Quer dizer, a legislação federal fixa, né, os parâmetros e concede aos estados fazerem as suas legislações estaduais de acordo com as suas características. E é natural, você não pode comparar o Rio Grande do Sul com a Amazônia ou com o Piauí. Né? São estados que têm realidades geográficas e ambientais completamente diferentes. Mas os parâmetros mínimos a gente precisa segurar aqui no... E onde é que pega mais, deputado? Onde é que está o buziles da questão, como se diz? O que está pegando mais para se ter uma legislação ambiental de licenciamento mais atualizada, mais moderna? Nós estamos na fase, o grupo de trabalho convidou vários especialistas para fazerem exposições. Nós estamos na fase de escuta, né, dessas audiências em que os especialistas estão falando. Mas o meu sentimento, aí é a minha opinião pessoal, o meu sentimento é que a gente precisa separar bem a gravidade, o tamanho dos empreendimentos. Você não pode exigir do empreendimento pequeno a mesma burocracia de um grande empreendimento. Isso é uma falha que eu sinto da gestão atual. Para tirar uma areia no córrego, é claro, ele tem que ter as suas cautelas, mas você não pode exigir a mesma quantidade de documentos, a mesma quantidade de papel, a mesma quantidade de pareceres que construção de uma exato. Então é isso que barragem. Exato. Então a gente tem que eu acho que é preciso dosar isso, ter critério, lógico, dentro do bom senso, separar pela complexidade dos empreendimentos. Isso é importante a gente ter isso como diretriz. O deputado Lafayette citou essa questão do avanço da ciência, né, da tecnologia, etc. Como agregar esse avanço numa legislação que se pretende moderna e se pretende dinâmica, se pretende antiburocracia? Eu acho que o poder público já vem utilizando. Tá? Então, todo o sistema de mapeamento, monitoramento, os estudos, né? Tem uma questão que a gente vem debatendo, por exemplo, às vezes você tem determinados estudos que foram feitos em determinados lugares para um empreendimento, de você aproveitar aqueles estudos para outros, mas dependendo do empreendimento, você precisa, sim, de estudos complementares. Nós precisamos também ter clareza, até para debater em termos de poder definir um pouco de competência. Vamos pegar o caso de Brumadinho. Tá? Então, para fazer o licenciamento ali de uma mineração, de uma barragem, às vezes, hoje, pela legislação, você faz uma avaliação de impacto de uma determinada região. Agora, depois com aquilo que aconteceu lá, com a tragédia que aconteceu, você vê que os impactos vão muito longe, atingem comunidades. Vou citar um outro exemplo assim para as pessoas poderem entender. Você, de repente, tem uma terra indígena, uma comunidade indígena. E ali, os setores econômicos, de repente, ao entorno daquilo ali, têm um interesse em determinado empreendimento. E esta população indígena, às vezes, quem que é que na Constituição garante a proteção dela, o cuidado dela? No âmbito federal. Só para a gente entender, porque às vezes, dependendo do empreendimento, a segurança para garantir o direito daquela comunidade, você precisa sair fora da pressão política, econômica que você tem no local. Então, são diretrizes gerais que nós precisamos considerar, entendeu, nessa legislação, de como é que você assegura. Por isso que pensar o tipo de empreendimento e o local é fundamental estar essa diretriz. Quero complementar, aqui está falando do avanço da tecnologia. Eu estudei agronomia na Universidade de Lavras, lá em Minas Gerais. Eu sou advogado e estudei agronomia também. Eu me recordo, no final da década de 80, nós tínhamos uma matéria que chamava estereoscopia. O que era? Era a foto aérea, você tinha a foto do ambiente, você colocava chamava estereoscópio, aquilo dava a condição de você ver aquela foto com profundidade, com relevo. Dá para ver o relevo. Dá para ver o relevo. Só que era uma foto preta e branca, tirada pelo exército dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Eram as cartas que o Brasil tinha. Caramba. E os Estados Unidos, em convênio com o Brasil, mapeou o Brasil inteiro por foto aérea de avião. E aí
o Exército doava isso para a gente, essas cartas, para a gente poder ver. Então, aqui tinha latitude, longitude, você via a carta. Hoje é foto de satélite, você vai no Google Earth ali, no seu telefone, aí, você olha, você avança, diminui, faz o que você quer. Então, você digo, as tecnologias avançaram muito. Então, nós temos que usar o avanço tecnológico a favor do meio ambiente, mas a favor também da agilidade do licenciamento. Isso é importante. Agora, eu vi aqui que existe Desculpe, deputado, diga. Não, na verdade, eu queria também, que é uma coisa que nós precisamos debater, e isso ficar muito claro. Nós também precisamos, o setor privado, os empreendedores também precisam aperfeiçoar e fazer bons estudos. Tá? É comum, entendeu? Virou uma fábrica de fazer relatórios Isso é. e às vezes copia de outros e às vezes joga a responsabilidade de repente na estrutura do Estado, né? Ou no IBAMA, ou no ICMBio, enfim, nos diversos órgãos que não são ágeis. Mas quando recebe o relatório que não está completo, né? E aí tem que ficar devolvendo, Então isso é um aspecto. Tem um outro aspecto também que é importante a gente dizer, porque nós precisamos também dizer de quem que é a responsabilidade, porque não adianta só jogar, entendeu, nos órgãos ambientais que de repente atrapalham. Às vezes você não tem estrutura o suficiente dentro do Estado para poder dar conta. Se a gente pegar hoje, dentro da Fundação Cultural Palmares, tem 2 técnicos para poder analisar os empreendimentos que têm impacto em comunidade quilombola. Você pega dentro da FUNAI a mesma coisa. Do IBAMA, nos últimos anos é que cresceu um pouco, mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Evidente que nós, do ponto de vista da legislação, não está na alçada desse projeto de lei resolver o problema da estrutura. Mas nós precisamos enfrentar esse debate. Nós precisamos enfrentar esse debate, porque nós precisamos valorizar, entendeu? As instituições que têm a responsabilidade para fazer da agilidade. Então, quando algum empreendedor entrega um relatório mal feito, entendeu? Imediatamente tem que ter um prazo, porque lê o relatório, devolve e fala, vai fazer de novo. Entendeu? É isso que precisa... Copia e cola acontece muito. Bom, nós vamos ao intervalo e já nós voltamos com um debate sobre o licenciamento ambiental, com participação dos deputados Lafayette de Andrada, do PRB de Minas, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Retornamos com o Câmara Debate, que discute a revisão das regras de licenciamento ambiental, com participação dos deputados Lafayette de Andrada, do PRB de Minas, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Eu queria agora, nesse segundo bloco, começar com uma questão que foi já tocada aqui pelos senhores, que é a questão das barragens, né? Agora mesmo a gente está aí na iminência do rompimento de uma barragem importante, em Barão né? de Cocais, em Barão de Cocais, em Minas Gerais. E isso, claro, que tem tudo a ver com a questão que discutimos nesse programa. Vai ter uma parte especial, digamos assim, da legislação para enfrentar essa questão? Sim. Quando aconteceu esse episódio de Brumadinho, a Câmara criou um grupo de trabalho também específico para tratar da questão de barragens. Então, nesse grupo de trabalho de licenciamento ambiental que nós estamos participando, nós não estamos trabalhando com a questão de barragens de mineração, porque essa questão está sendo... vai caber ao outro. Um outro grupo de trabalho está trabalhando especificamente na legislação sobre mineração e barragens. Então, nós não estamos avançando nesse debate. De qualquer maneira, deveria haver aí uma conversa entre os grupos. Sim, né? Do ponto de vista de diretrizes gerais, vai ser trabalhado porque nós temos uma obrigação aqui nessa casa de pensar em todo o sistema de licenciamento para não ocorrer mais essas tragédias que vêm ocorrendo e na iminência que tem. Por isso que eu dei ênfase de que determinados tipos de empreendimento, mas que já avançou nos projetos de leis, inclusive que nós votamos aí na semana passada, já avançou no sentido de pensar o impacto do ponto de vista de toda a bacia quando você tem o tipo de empreendimento como, por exemplo, de Pois agora nós discutimos uma questão dessa relevância no momento em que o Ministério do Meio Ambiente, a gente sabe, está debaixo de duras críticas e o próprio presidente da República ameaçou outro dia sair do Acordo de Paris, etc, etc. Como é que diante desse quadro, vamos dizer, macro e até internacional,
vai ser possível se conduzir um debate dessa profundidade aqui no Congresso em condições de oferecer uma legislação, uma proposta compatível com os novos tempos? Isso aumenta a responsabilidade do Congresso, né, em normatizar esses licenciamentos ambientais. Hoje existem, né, grupos que criticam muito o posicionamento do Ministério do Meio Ambiente, outros elogiam. O fato é que o Congresso tem que avançar, precisa trabalhar na legislação à margem dessas críticas que estão acontecendo na administração pública. Nós temos que fazer uma lei boa, uma lei que garanta, né, a preservação do meio ambiente, mas que ao mesmo tempo também não trave o desenvolvimento sustentável da agricultura e da indústria. Deputado Tato, vai ser possível conduzir todo esse processo, digamos assim, à revelia do que acontece nesse momento no Ministério de Meio Ambiente? Eu concordo que aumenta de forma considerável a nossa responsabilidade enquanto parlamentar, né? Até para poder fazer frente aos retrocessos mesmo que vem ocorrendo no âmbito do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. É importante, inclusive, a gente dizer o seguinte: desde o processo desde a redemocratização, nós nunca tivemos no Ministério do Meio Ambiente o Ministério como objeto de negociação política, de todos os governos, tá? E hoje a gente tem o Ministério do Meio Ambiente subordinado à agenda da agricultura. E nós temos clareza que nós temos que cuidar do meio ambiente pensando não só na nossa geração, como nas gerações futuras, como patrimônio do povo brasileiro, tá? E por isso que a legislação de licenciamento precisa dar conta. Então, aquelas garantias que a gente tem do cuidado com o meio ambiente para as futuras gerações, do respeito à biodiversidade e às outras formas de vida, precisa estar essas diretrizes colocadas aí. Até porque a própria Constituição garante de que a gente não pode ter retrocesso do ponto de vista da legislação ambiental. Isso aí é um conceito que está no direito internacional e também na Constituição brasileira. Então, aquilo que, de repente, o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, queira retroceder, nós, daquilo que tem a ver com o processo de licenciamento, nós temos a responsabilidade de garantir que nós queremos fazer uma lei que seja que respeite a Constituição, mas nós precisamos, e aí todos nós concordamos, nós precisamos agilizar, nós precisamos desburocratizar, o empreendedor precisa ter clareza logo de início, né? Se ele falar assim, ó, ali cabe aquele empreendimento ou não cabe, para ele não gastar, ele não precisa gastar dinheiro com aquele empreendimento. Agora, um outro aspecto que eu queria só colocar para terminar, desculpa, deputado Lafayette, você às vezes tem um empreendedor que quer fazer um empreendimento em determinada cidade, em determinada comunidade, mas aí a vocação daquela comunidade, a vocação daquela cidade é outra perspectiva e não aquele empreendimento, tá? Então, nós precisamos também dar o direito sagrado, consultar essas direito sagrado daquela comunidade, daquela cidade e falar, olha, nós não queremos isso aqui. De repente quer fazer uma barragem em determinado lugar, quer fazer fábrica de cimento, uma fábrica. A comunidade pode falar, não, a nossa perspectiva aqui é outra, o nosso caminho, nós queremos outro tipo de desenvolvimento. Estou falando isso porque recentemente no litoral paulista, a vocação lá é turismo, e aí queria se construir uma termoelétrica. Tá? E aí a população falou assim, nós não queremos essa termoelétrica. Então foi uma luta muito grande para poder barrar. Então nós precisamos na legislação garantir que a população possa dizer... Eu só queria, só para complementar, o que eu acho importante, a gente tem que devagarzinho, isso é uma coisa que é com o tempo, mas a gente precisa de incutir, é a cultura da sustentabilidade. O desenvolvimento tem que acontecer, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da agricultura, mas sempre tendo o conceito da sustentabilidade. Isso é que é o fundamental. E a sustentabilidade é que deixa a gente preservar o meio ambiente, mas utilizá-lo em favor do homem, com sustentabilidade. E ele sempre vai existir para todas as gerações. Esse conceito é que a gente precisa incutir hoje na cultura geral, tanto dos empreendedores quanto da população em geral. Agora, eu verifiquei que existe um projeto um substitutivo que já ficou pronto, que está sendo analisado, ou pelo menos sendo usado como subsídio para esse debate, que prevê isentar da necessidade de licenciamento obras de melhoria, modernização e ampliação de instalações pré-existentes. Mas esse texto, segundo o analista, significaria quase que um cheque em branco.
E está sendo muito criticado. Os senhores têm notícia dessa Não, isso está no texto básico que está sendo... nós estamos nessa fase, nós estamos escutando justamente especialistas sobre o texto base. De fato, existe um texto base, que é sobre ele que está sendo, vamos dizer, o anteprojeto. E sobre ele estão vindo especialistas fazendo seus comentários, suas contribuições. De fato, existe isso lá no texto base. Mas não quer dizer que ele vai estar vai prosperar e vai estar no texto final. Mas temos que ter em mente alguma coisa nesse sentido, porque o empreendimento que já existe, você quer simplesmente atualizá-lo. Vai ter que fazer toda aquela zero. peregrinação então, burocrática. A gente tem que ter, então, eu digo, é o bom senso, né? A regra geral é o bom senso. O bom senso é que deve... A gente precisa ver o local e o tipo de empreendimento, que no próprio licenciamento daquele determinado empreendimento, você prevê se precisa também ter um sistema de monitoramento. Tá? Então, vou citar, pode pegar assim de uma mineração. Você tem o processo de licenciamento, de repente você precisa atualizar, você precisa expandir, você precisa ampliar. Mas os estudos, as análises de impacto que foram feitos, foram para um determinado tamanho. E de repente você precisa ampliar, porque de repente a conjuntura está propícia para você ampliar o empreendimento, aumentar a produção. Ela pode ter outro impacto. Então, nós precisamos tratar sim, não simplesmente isentar do licenciamento. Sim. Por isso que a gente fala assim, depende do empreendimento e depende do local. Agora, né? Que a gente está então, falando aqui basicamente o tempo inteiro, eu tenho percebido, a gente está falando muito de mineração. Mas essa legislação vai ter que contemplar outros setores, já tem que fazer um guarda-chuva bem amplo. Quero citar aqui, deputado Lafayette, talvez aquilo que a gente vai ter mais conflito, porque tem setores, por exemplo, da agricultura, que de repente querem ficar isento de passar para o processo de licenciamento. Nós temos todo um debate, eu vou citar como exemplo, nós temos todo um debate, entendeu, de mudança de atividade. Então, por exemplo, setores da agricultura que avaliam que os campos sulinos, o cerrado, de repente não precisa de licenciamento. Mas tem toda uma biodiversidade que está colocada ali, precisa avaliar. Ou, dependendo do tipo de agricultura... E considerando, por exemplo, estamos gravando esse programa em Brasília, centro do Planalto Central, então, onde está havendo uma devastação brutal do cerrado. Vamos pegar, por exemplo, dependendo do tipo de atividade econômica, você tem uma unidade de conservação, você tem uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade tradicional, aí você vem com um grande empreendimento agrícola ali no entorno. E você trabalhar a pulverização aérea, por exemplo, o impacto que tem para a biodiversidade. Se de repente é uma unidade de conservação que você tem ali determinados bens, né, do ponto de vista da biodiversidade, né, que precisa ter um cuidado. E aí você vem com uma atividade agrícola que tem um impacto que vai contra. Mas temos que considerar que o país precisa crescer. Eu sei, agora tem a situação inversa também. Tá e tem a situação inversa que a gente precisa considerar, porque às vezes não é uma área de preservação, não é uma área... Então, isso tudo a ação também tem que contemplar. Se vai haver impacto numa área de preservação ou é uma área que não é de preservação, uma área de campo, que já está a vida inteira ali a campo, para ter já está vocacionado. Por isso que a gente fala assim, o conceito de você falar o tipo de empreendimento e o local, tá? Isso é um conceito básico para a gente avaliar. Eu queria só saber, durante os debates lá, estão sendo consideradas experiências feitas em outros países? Porque, com certeza, esse desafio já deve ter sido colocado em outros países por aí. Mas nesse aspecto ambiental, o Brasil sempre é um país de vanguarda, porque a Europa dizimou as suas florestas, lá não existe mais nada, né? Então, sempre os países do hemisfério sul é que acabam sendo vanguarda nessa legislação ambiental. A legislação ambiental do Brasil é boa, considerada como boa. Nós temos que agora atualizá-la, lógico, aperfeiçoá-la, nesse sentido. Deputado Nilton Tato, nós estamos chegando já ao final. Vai ser possível, como foi previsto no ato de criação dessa comissão, oferecer um projeto dentro de 60 dias, como estava lá? O senhor acha que dá tempo? Eu tenho expectativa se a gente trabalhar aquilo que foi acordado. O fato de ser um grupo de trabalho, a gente não tem a prerrogativa de ter o relatório e votar o relatório numa comissão antes de ir para o plenário. Mas
um acordo verbal entre todos os membros da comissão, com o relator e com o próprio presidente Rodrigo Maia, de que esse relatório vai ser, o deputado Kim vai disponibilizar o relatório com antecedência e se porventura tiver divergência no relatório, nós vamos ter a possibilidade de destacar e ir para o plenário esse destaque. Então, desde que... o que eu quero dar ênfase, por isso que nós queríamos que tivesse uma comissão especial, justamente porque é outro governo, é outro Congresso Nacional, é outro momento da sociedade brasileira, principalmente depois de Brumadinho, de Mariana. Então, é um debate que não pode, né, ficar restrito ao parlamento, é um debate que precisa envolver a sociedade precisa acompanhar, porque nós vamos estar criando uma lei que vai autorizar ou não empreendimentos que podem ter graus diferentes de impacto nos lugares. Então nós temos a necessidade de criar emprego, de gerar o desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida da população brasileira, de trazer recursos, trazer apoio, mas nós não podemos jogar também fora o patrimônio do povo brasileiro, que são os recursos ambientais que nós temos no Brasil. Bom, esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Lafayette de Andrada, do PRB de Minas, Nilton Tato, do PT de São Paulo, pela participação. E a você que nos acompanhou, se quiser assistir novamente a esse programa, qualquer outro programa da TV Câmara, basta entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou então acessar o nosso canal no YouTube. Eu sou Paulo José Cunha, agradeço pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.